para te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz. Já vamos começar, né? Então, avivamento, tema para esse mês. E aí vem a pergunta: o que é o avivamento? Eu olhei lá no Google, né? Eu sempre digo para o pessoal: olha no Google, né? E a definição dele é assim, ó: avivamento é o ato de avivar, ou seja, de se tornar mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Esse termo é bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. E ele liga esse período mais com a Páscoa, ele menciona ali a Páscoa, mas avivamento tem que ser em todo o tempo, amém? A necessidade do avivamento, existe a necessidade de renovação. Ele falou aqui, é o período de renovação. Avivamento e renovação são praticamente sinônimos. Existe a necessidade de renovação na vida de cada um de nós. Em Efésios capítulo 6, nos dada a comparação do cristão. Se perderam lá? Está aqui, ó. Muito obrigado. Vai? Então, em Efésios capítulo 6, nos dada a comparação do cristão com o soldado e a sua armadura. A força física e a musculatura de um soldado precisa ser renovada para que ele consiga erguer a espada, lutar, enfrentar batalhas vitoriosamente. Se o soldado não treina, não mantém a musculatura firme, forte, ele vai ser derrotado. E assim é na nossa vida, assim é na igreja do Senhor também. Nós temos o exemplo em Samuel 14, não é? Samuel 14, esse texto eu vou ler. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, ficou fora ali. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração que o rei Saul fez. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se seus olhos. Então ele foi renovado. Como se diz o contexto disso? Os filisteus invadiram Israel. Aliás, muitos anos atormentavam o povo, com invasões, com mortes, saques. E Jonas, com seus homens, estavam ali perto de um grupo dos invasores. E à noite, Jonas disse para o seu pajem de armas: escuta, eu sinto que nós devemos nos aproximar desse grupo que está vigiando aí na frente. Eram mais ou menos uns 20 homens. Aí o pajem disse assim: o que você mandar, eu apoio, eu estou contigo. Não é? E o Jonatas tinha orado a Deus: Senhor,
Se nós chegarmos perto dos guardas, porque eles tinham que subir um penhasco muito difícil, lá em cima estava aquele grupo de sentinelas. Se nós chegarmos perto deles e eles falarem assim: fiquem aí, que nós vamos descer a vocês e vamos acertar as contas. Aí é para a gente não subir, porque Deus não quer que a gente enfrente. Mas se eles disserem para nós: suba aqui, que vamos acertar as contas aqui com vocês, é porque Deus está conosco, que nós vamos subir e Deus vai fazer a obra. Eles chegaram lá, e quando os vigias avistaram eles subindo aquele penhasco, eles falaram: suba aqui que vamos acertar as contas, vocês vão ter conosco. O sinal de Deus. Eles subiram, enfrentaram, e a Bíblia diz que Jonatas ia derrubando todos aqueles soldados, ia atrás do pajem de arma, ia matando eles, mais ou menos uns 20 homens. E aquilo deu um rebuliço no exército dos filisteus. E com isso também Deus entrou e começou a abalar as rochas com um pequeno terremoto, e aquele povo, todo o exército filisteu ficou apavorado, começaram a lutar um contra os outros e matar uns aos outros, achavam que eram hebreus. E o que aconteceu? Eles fugiram, houve uma grande perseguição. Saul, o exército dele, que estava mais na retaguarda também, entraram na luta e perseguiram. E Saul disse assim: não deixe de perseguir, ninguém vai parar para comer. Se alguém parar para comer, ele está esconjurado, quer dizer, ele é amaldiçoado. Só que Jonatas não sabia daquilo que o pai tinha falado, um voto até muito egoísta, né? Só pensava na vitória, não pensava no bem dos soldados. E eles passaram a perseguir o dia todo, sem parar para comer, sem parar para beber. E Jonatas, com o grupinho dele ali também, perseguiam e estavam cansados. Jonas já estava quase sem força, e chegaram num pequeno lugar onde havia mel brotando. E Jonas disse: olha, mel vai renovar nossa força. E pôs um pouco com a lança, pôs na boca, e disse que realmente seus olhos se aclararam. Voltou, provavelmente já estava com a glicemia lá embaixo, né, doutora Meire? Tem uma médica aqui, né? Então, aquilo voltou e eles continuaram lutando. Então, vejam como a renovação das forças é importante. Só que eu não quero falar sobre toda a história. Você pode ler lá em Samuel 14, não é? Se está interessante, veja o que aconteceu com Saul querendo matar o próprio filho e todo aquele problema, porque quando ele descobriu que o filho tinha transgredido a lei dele, ele o quis executar. Vamos adiante. 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo dá o exemplo de atletas olímpicos, um corredor no estado, um lutador, e como ele se abstém das coisas prejudiciais, subjugando o seu corpo, renovando suas forças, com o objetivo de serem vencedores. Estão vendo ali, Paulo diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira para que o alcanceis. Pode passar adiante? E diz assim, estão vendo a lutadora ali? Não é? Se ela entrar na luta contra um oponente sem treinar a sua musculatura, sem um exercício, ela vai ser derrotada no primeiro segundo. Mas ali ela está treinando. E Paulo diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém,
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, passageira, né, medalha de ouro. Nós, porém, uma incorruptível, um prêmio que vamos receber na eternidade. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. A servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Renovação espiritual. Pode passar adiante. Renovação espiritual é a renovação da nossa musculatura cristã, é a renovação da nossa fé, é a renovação do nosso entusiasmo, do nosso compromisso, através da ação do poder do Espírito Santo. Não é algo produzido humanamente, não é algo que alguém, um pastor, ou seja lá quem for, pode me dar. É fruto, operação do Espírito Santo em nós. Nós ouvimos bastante sobre isso hoje, né, professor Alisson, na escola dominical. Foi muito boa a escola dominical. Foi mencionado isso, a importância do Espírito Santo na renovação, no avivamento da igreja. Através da ação do poder do Espírito Santo no cristão. Essa renovação devia ser constante, não só uma vez. Nós precisamos de renovação constante na nossa vida, dia a dia, semana após semana, mês após mês. É como a água, se a água fica estagnada, o que acontece com ela? Ela apodrece. Então, assim, nós também precisamos de renovação constante. E por falta dessa renovação, há muitos, lá em 1 Coríntios 11, diz assim, que por falta da renovação, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem, espiritualmente falando. Às vezes dorme até ouvindo o pastor pregar, né? Mas é o sono físico, né? Deixa eu contar uma coisa aqui. Quando o Senhor tocou nas nossas vidas, lá em Blumenau, nossa família, converteu meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha e eu. Meu pai, ele trabalhava muito. Era canseiro. Ele levantava às 5 e pouco da manhã, preparava o sanduíche, o pessoal que trabalhava entre a firma às 6 horas, e eles vinham comprar o sanduíche deles, pãozinho, para ter o lanche. Trabalhava o dia todo, sem parar, só comendo, né, nos entremeios, e até 11, 12, e às vezes passava da meia-noite, madrugada dentro, porque ainda tinha o bar junto conosco. Graças a Deus, mudou muita coisa depois que a gente se converteu, mas esse trabalho é muito difícil. E quando meu pai chegava no culto, é culto de oração, quarta-noite. Aí ele fechava mais cedo, ele ficava lá. Mas enquanto era feito o estudo, o que acontecia com meu pai? E o pastor via aquilo. E ele chegou para o meu pai um dia e disse assim: seu Fred, eu sei como é difícil para o senhor com seu trabalho intenso, mas eu sou tão feliz que você vem no culto de oração, mesmo que você durma.
Você está aqui conosco. Não se preocupe. Se cochilar de vez em quando, não se preocupe. Você está em comunhão. Que bonita essa atitude do pastor. Isso fortaleceu meu pai. Não sentia vergonha quando cochilava, mas participava, estava presente. Graças a Deus por isso. Aqui, hoje nós vamos tomar ceia. E Paulo fala essas palavras, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então é importante, queridos, que a gente se examine para a ceia. Como é que está a minha vida? Como é que está meu relacionamento com minha esposa? Aí o Espírito Santo vai dizer assim: ontem você brigou com ela. E ela não merecia isso, ficou nervoso, hein? E o Espírito Santo toca no nosso coração. E aí o que eu faço? De preferência já em casa, né? Ainda quando está sentado do lado da esposa, dá para fazer bem. Querida, me perdoa, eu fiquei nervoso com você. Mas isso é se examinar, acertar. E às vezes só podemos acertar com Deus na hora, ali pedindo perdão, porque a pessoa nem presente está, mas é aproveitar depois o momento mais oportuno de poder telefonar ou poder mandar uma mensagem para essa pessoa, acertando a vida. Não é? Quando a pessoa não acerta a vida com Deus, não é? Quando a pessoa não confessa o pecado não é perdoado. E o pecado impede a ação do Espírito Santo em nossa vida. E por causa disso, o que acontece? Há membros que estão doentes espiritualmente, estão fracos, desanimados, estão até dormindo. Não é? Mas às vezes não é só o pecado. Às vezes a vida do cristão está em ordem, mas o cristão se cansou. Ele desanimou. Ele chegou ao ponto de exaustão. Exaustão espiritual, exaustão física, psicológica, emocional. Desejando até que Deus, seria tão bom se me levasse para a eternidade. Eu não aguento mais. Estou no fim das minhas forças. Já ouviram alguma coisa parecida? Basta, para mim chega. Já passaram por isso? Elias passou por isso. E Elias, profeta Elias, que homem de Deus, que exemplo de vida. Vivia no tempo mais difícil de Israel. Era falsos profetas para tudo quanto é lado, cultuando deuses Baal e outros deuses, Astarote e muitos outros mais. Mas ele, no poder de Deus, enfrentou, são 850 profetas lá no Monte Carmelo, diante de todo o povo que ali assistia, do próprio rei Acabe, inimigo feroz dele, esposo da Jezebel. E ele os enfrentou e disse: olha, vamos construir 2 altares. Vocês constroem o altar para o Deus de vocês, para os deuses de vocês, e eu vou construir um altar para o Deus vivo. E aí vamos clamar, colocar a oferta em cima, uma oferta, aí o novilho, provavelmente, não é?
o Deus que responder com fogo, incendiar o altar, este é o Deus verdadeiro. E os profetas lá, falsos profetas, toparam. Vamos lá, vamos construir um altar. Colocaram um novilho ali, né, morto já, né, em cima da lenha, e começaram a dançar em volta do altar, e gritando pelos deuses deles: por favor, responda com fogo. Nós somos teus servos, nós te amamos, responda com fogo. Nada acontecia. Aí o profeta Elias tem um sarro. Ei, grita mais alto, acho que o Deus de vocês está dormindo. E eles começaram a gritar. E como o grito não ajudava, o clamor deles não tinha resposta, eles começaram a se machucar com estilete, com lança, tirando sangue do próprio corpo, pedindo que pela misericórdia ele mande fogo. À tardinha eles estavam exaustos, nada aconteceu. Aí Elias vai mostrar quem é Deus, o seu Deus, o meu Deus, Deus de Israel. Ele pediu para trazer água, provavelmente lá do mar, porque embaixo ficava o mar. Porque a água para beber já não existia, tinha seca, 3 anos de seca. Aí eles trouxeram aquela água, derrame por cima do altar, derramaram tanto, porque tinha até, ele pediu para cavar uma pequena, como se diz, uma saliência, né, em volta do altar. Diz que molhou toda a oferta, toda a lenha, todo o altar, e a água ficou em volta do altar. E aí ele clamou. Não precisou clamar muito. Deus mandou fogo, incendiou a lenha. Aquele holocausto foi queimado para a glória de Deus. E tal foi o poder do fogo de Deus que secou até em volta a água que estava naquela carne cavada. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Mas, apesar de ter experimentado Deus tão profundamente, e me perceber a mensagem que Jezabel, esposa do rei Acabe, colocou ele como objetivo de morte e mandou avisar que ele estaria morto dentro de pouco tempo. Eu não sei se foi o cansaço de todo aquele clamor, se foi toda a luta que tinha vindo, mas o que aconteceu? Ele desanimou. Ele disse: não aguento mais. Não aguento mais. Vai. Tem o próximo slide ali? Parece que saiu do ar, mas não foi mal. Não aguento mais. E pediu a Deus: tira a minha vida. E ali ele adormeceu debaixo de uma árvore, né? E quando ele estava dormindo, veio um anjo, cutucou ele: Elias. E o anjo trouxe comida. Pega e coma. E Elias comeu. E ele dormiu de novo. E o anjo, depois de um certo tempo, não sei se eram 4 horas ou 8 horas, ele: Elias, acorda, pega e coma. Ele comeu. E aí diz assim: o anjo do Senhor
tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho que deves andar. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, gente! Até Horebe, o monte de Deus. Lá em Horebe, ele encontrou uma caverna. E entrou na caverna. Aqui eu estou protegido. Aqui não encontro mais com ninguém. Até o rei Acabe não vai me encontrar aqui. Provavelmente pensou isso, não sei. Veja o próximo slide. E ali entrou numa caverna. Passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei. Estou sozinho. E agora busco a minha vida para me matarem. E a resposta foi, vamos ver. E Deus lhe disse: Elias, sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz suave e mansa. A outra tradução diz um cicio. Deus vale. Esse texto é muito importante, pensando em renovação, em avivamento. É muito importante. Porque muitos pensam que avivamento é barulho. Me lembro de uma igreja que meu cunhado frequentou, lá bem no interior do Paraguai. Uma igreja não muito grande, uma igreja não era uma igreja tradicional. Aqueles cultos eram tão movimentados, tão cheios de gritos. Ele até me deu um exemplo, tinha uma mulher lá, principalmente uma mulher que cacarejava que nem uma galinha, e achava que era do espírito. E ela subia assim, ele fez um imitou, eu nem sei imitar assim. E chegou um missionário da mesma denominação, do Brasil. Foi lá evangelizar. E o pessoal começou com aquele distúrbio, aquela bagunça, aquela gritaria. E ele, paguem, irmãos, paguem. Ninguém ouvia. Continuava mais forte. Paguem. Aí ele bateu no púlpito com toda a força. Pá. Aí o pessoal, paguem. Isso não é do Espírito. E aí ele começou a mostrar o que a Bíblia ensina sobre como age o Espírito de Deus, e até não falar línguas, que precisa haver intérprete. Se não tiver intérprete, fala em casa, você e Deus. Ele explicou tudo, lecionou aquela igreja durante uma semana. E os cultos começaram a ser aqueles cultos onde se
percebia Deus agindo. Só que quando ele voltou para o Brasil, o que aconteceu? Tristeza. Os cultos voltaram à mesma forma de antes. Nada aprenderam da palavra de Deus. Então, queridos, aqui nós vemos muitas igrejas hoje acham que Deus está no barulho. Outras igrejas, Deus está nas luzes, como discoteca. Eu tenho visto algumas postagens de igrejas evangélicas que mais parecem reuniões de umbanda de saravá do que reunião cristã. Eu fico triste com isso. Avivamento não é o barulho. Com consequência, até pode ter coisas diferentes. Não é? Não é meu entusiasmo. O que nos ajuda para sermos renovados, põe lá o 12. Avivamento, pode voltar. Avivamento é um encontro, reencontro com Deus. E o que nos ajuda para sermos renovados, além da confissão de pecados, está ligado, e do acerto da vida com o próximo, com Deus e o próximo, é o encontro com Ele, com o nosso Deus. Como ouvimos na escola dominical, temos que continuar conhecendo nosso Deus. Conhecer Deus mais e mais profundamente. Então, nunca esqueça, pode passar. Muito importante notar e lembrar: Deus não está no barulho das reuniões, nem no tremer das rochas, nem no fogo, mas na voz suave de Deus, atingindo nosso interior, nossa mente, nossa consciência. Isso leva um acerto de vida, leva a santificação. Graças a Deus por isso, queridos. Graças a Deus. Renovação espiritual nos leva também a redescobrir nossa missão da parte de Deus. Põe lá o 14, já foi? Nos leva também a redescobrir nossa missão da parte de Deus. É receber como Elias recebeu os planos de Deus para minha vida. Ali Deus disse: ó, você não está sozinho não. Eu vou colocar pessoas, eu já tenho pessoas que estarão do teu lado, de um modo especial, te ajudando na luta, na caminhada. E Deus foi dando, não é, a orientação. Graças a Deus por isso. Eu podia falar mais, mas o que nos leva a reconhecer, a experimentar a renovação espiritual, nós veremos nas próximas mensagens sobre os temas. Você quer a renovação espiritual? Quero. Os temas das próximas: o papel da oração no avivamento, a transformação interior para o impacto exterior, a comunhão na busca, importância da comunhão na busca da renovação. Não perca domingo, vamos ter adiante toda essa série de mensagens, 3 mensagens ainda em julho. Sim, dama? Pode. Ontem eu comentei com o Otávio, e ele, quando o pai começou a falar, ele olhou para mim e deu uma risadinha. Há muitos anos atrás, muitos mesmos, eu era bem jovem. Eu falei: o que está acontecendo com a igreja evangélica?
E aí eu falei, vou assistir esses canais. E assisti. E era uma pedição de dinheiro e cura, mas tinha que ofertar tanto. E umas coisas muito estranhas. Eu queria assistir para poder falar com as pessoas sobre isso. Eu queria ver com os meus olhos. E exorcismo e demônio, a gente sabe que existe, mas era um show. E aquilo me incomodou muito. E eu lembro que eu assisti, não consegui mais assistir, era tarde. Eu fui para o meu quarto e sentei no meu cantinho lá, que eu sempre fico. E fiquei muito triste. Mas uma tristeza espiritual assim que eu não sei explicar. Assim, fiquei muito triste. Falei, o que está acontecendo no nosso Brasil? Essa não é a mensagem. Isso não é evangelho. E Deus me deu exatamente essa história. Foi tão legal. Porque ele falou... Eu não lembro como aconteceu, eu lembrei da história. Por isso que é importante a gente conhecer as histórias. Que Deus fala com aquilo que a gente já conhece também. E eu lembrei que ele falou para Elias assim, você não está sozinho. Tem os remanescentes. Não sei se já ouviu essa palavra. Tem 7.000 homens que não se dobraram a Baal. E aquilo veio de um consolo para o meu coração tão grande, tão grande. E desde então, foi o que eu contei para o Otávio ontem, né? Que os remanescentes para mim são sempre um consolo. Sabe por quê? A igreja evangélica, ao meu ver, uma posição pessoal, vai se corromper. E já está se corrompendo. Mas sempre haverá os remanescentes. E eu quero ser remanescente. Eu acho que essa igreja vai ser remanescente. Amém? Porque nós vamos ficar fiel ao verdadeiro evangelho. E quando você achar que você está sozinho na sua fé, lembra dos remanescentes. 7.000 que não se dobraram a Baal. E nós não vamos nos dobrar. Amém? Só queria compartilhar. Obrigado, Damares. Eu entrego o pastor irmão Dinho, né? Nós somos todos iguais, somos servos. Seja pastor, seja tesoureiro, seja... Não importa, né? Todos pertencemos a essa igreja maravilhosa de Jesus. Deus te abençoe. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus, tu